Nesse vídeo aqui a gente vai comparar os melhores backends do mercado para você escolher o principal e o melhor que é mais adequado para o seu projeto. A gente vai analisar cada backend e fazer um comparativo entre os melhores, trazendo aqui a seleção dos melhores ferramentas aí para o seu aplicativo. E dentro do mercado tem inúmeros backends, como por exemplo o Supabase, o Firebase, o Baseroll, o Airtable e o Zeno. E já fazem 4 anos que a gente sempre está de olho nos melhores backends. A gente testa na prática cada um deles e com base em alguns fatores, como por exemplo funcionalidades, precificação, comunidade do backend e também a evolução de como ele está evoluindo dentro do mercado. A gente pegou de todos esses backends que nós temos e trouxemos aqui os melhores. Então nesse vídeo aqui a gente vai focar em comparar esses 3 backends para te falar qual que é o melhor. E antes de a gente continuar, é preciso que você entenda a diferença entre um front-end e um back-end. No front-end vai ser onde a gente vai fazer toda a parte visual, aquelas lógicas de front-end, toda a parte de UX, UI e também a conexão com o banco de dados. No back-end a gente vai ter o banco de dados, vamos ter autenticação, login, cadastro, armazenamento de mídias, ações também de servidor para a gente conseguir deixar ações agendadas. Também webhooks, que são gatilhos. Então a gente sempre vai conectar o nosso front-end com o nosso back-end. Se você quer saber qual que é a melhor ferramenta para você criar um aplicativo com base aí em foco no front-end, a gente vai ter um vídeo que eu vou deixar aqui que só fala das melhores ferramentas para você criar o seu aplicativo. E quando a gente fala de back-end, então, para front-end a gente tem algumas ferramentas que não podem deixar de ser faladas, que é o Flutterflow, por exemplo, o Bubble e o Web. O Bubble, ele tem tanto front-end quanto back-end, o que acaba sendo um grande diferencial dessa ferramenta no code. Mas, por exemplo, o Flutterflow, o Web e o Bubble também, eles podem conectar com os back-ends que a gente vai falar aqui. E como eu disse, a gente vai focar em falar do Firebase, do Supabase e do Zeno. Lembrando também que a gente tem sistemas de gerenciamento de banco de dados tradicionais, né, como por exemplo o Postgre ou o MySQL. O back-end, além de oferecer a parte de banco de dados, oferece toda uma gama de serviços já prontas para você usar, né? Como por exemplo autenticação, armazenamento de mídias e outras funcionalidades também. E agora que você já entendeu um pouco melhor sobre o que é um front-end, a diferença entre um back-end, bora entrar no site de cada um desses back-ends para conhecer um pouco melhor? Primeiro nós temos o Firebase. O Firebase, ele é uma ferramenta de back-end muito famosa, não relacional e é da Google. Tá bom? Então a gente consegue ter várias funcionalidades porque está integrado junto com os serviços da Google, né? Tanto aqui de criação do banco de dados, então tem a parte de Firestore, tem a parte de autenticação, extensões. A gente pode também fazer um monitoramento aqui no nosso banco de dados, tudo já integrado, e também a parte de engajamento, né? Para você ficar de olho de quais ações estão dando mais resultados. Tem várias extensões também. E vários tipos de outras integrações, como a gente já falou, como é da Google, tem muitas infinidades aí de integrações. E também é um back-end que é usado aí por grandes empresas, como por exemplo a Duolingo, Alibaba, Trivago. Então é um back-end que tem muita robustez e ele é muito bem validado pelo mercado. E para quem não conhece, o Firebase, ele usa um sistema de banco de dados não relacional no SQL, e a gente tem um curso aqui de modelagem só sobre isso, se você tem alguma dúvida, mas eu explico certinho como é que funciona lá nesse curso, tá? Mas basicamente ele não utiliza aquelas tabelas que a gente está acostumado, como por exemplo planilhas. Ele foca mais em documentos e coleções, onde basicamente são pastinhas e a gente consegue conectar essas pastinhas para organizar os nossos dados. E um outro backend que a gente gosta bastante é o Supabase, que ele é basicamente uma alternativa ao Firebase, só que usando bancos de dados relacionais. Então ele traz todos aqueles serviços, né? Como por exemplo banco de dados, parte de autenticação, parte de funções, parte de guardar aqui, ó, mídias que a gente tem, banco de dados também real time. Então a gente consegue ter toda essa estrutura muito robusta de serviço de back-end, mais focada aqui para um banco de dados relacional, né? Que é onde tem aquelas tabelas, a gente consegue relacionar as tabelas aí no modelo relacional. Se você não sabe o que é modelo relacional, vou deixar também um card aqui para você ver lá o nosso curso de modelagem de dados para bancos relacionais. E depois você pode dar uma olhada aqui, que o Supabase ele é bem interessante, e tanto o Supabase quanto o Firebase eles têm integração nativa com o Flutterflow, que é uma ferramenta no code que a gente gosta muito aqui no canal, e essa integração possibilita que você consiga fazer de uma forma fluida essa conexão dos dados. E por último nós temos o Zeno. O backend Zeno ele é um backend 100% no code. Firebase e Supabase são backends mais técnicos. A gente consegue fazer muitas funcionalidades e integrações com nossas ferramentas de front-end, mas ele pode ficar mais técnico e mais difícil.
porque não é um back-end no code. É um back-end aí que a gente às vezes vai ter que ter um pouco mais de contato com, por exemplo, programação. E aqui no Zeno, o interessante dele é que é 100% no code. Então você consegue aprender muito rápido e consegue ter maior flexibilidade caso você não tenha esse background de programador. Todos os back-ends eles têm aqui as certificações, tá? Alguns back-ends eles têm as certificações mais importantes, que é importante para segurança de dados. E também no Zeno a gente faz todas aquelas funcionalidades de um back-end, né? Como por exemplo criar uma API, banco de dados, mas de uma forma no code. Então se você for ver aqui, ó, tem várias pontos interessantes. Por exemplo, a gente consegue criar APIs 100% no code, né? Então a gente cria uma API que tem um input, por exemplo, o e-mail e a senha, e depois acontece tais ações aqui e fica bem mais fácil da gente conseguir construir nossos aplicativos. Então eu recomendo demais, se dê uma olhada aí no site Zeno. A gente tem um curso aqui gratuito de Zeno e tanto de Firebase, Supabase e Zeno. A gente tem cursos super completos dentro da nossa formação, onde a gente cria aplicativos do zero. Beleza, agora que a gente já conheceu um pouquinho dos backends, vamos fazer uma comparação entre os três em relação às principais funcionalidades que a gente espera de um backend? Bora lá! Então aqui eu trouxe comparativo entre os backends com as principais funcionalidades, tá? Primeiro, banco de dados integrado, todos têm o nosso banco de dados, né? Lembrando que o Firebase é NoSQL e o Supabase e o Zeno a gente usa o banco de dados relacionais. Temos autenticação de usuário nos três backends, muito importante. Funções e webhooks temos nos três também. Parte de armazenamento de mídias, temos também nos três backends, é muito boa. Bancos real-time, também temos os três backends. Interface aqui no code, né, pra gente ter mais agilidade, mais fluidez, aí é apenas aqui no Zeno, tá? No Supabase e no Firebase a gente tem uma interface amigável, mas ela pode ser um pouquinho mais técnica em alguns momentos. Aqui o Zeno é 100% no code. Open source, a gente tem autonomia sobre a tecnologia. Se a gente quiser, a gente pode pegar toda aquela tecnologia e hospedar por conta própria. E aqui é bem interessante porque o Supabase, ele é open source. Então ele é bem interessante para a gente construir aí projetos com maior independência do nosso back-end. O Firebase ele tem muitas funcionalidades. Coloquei aqui, por exemplo, Machine Learning, porque ele é integrado com vários serviços do Google. Então ele vai ser bom porque ele vai ser o back-end que mais vai ter funcionalidades, afinal ele está integrado com o Google. Então aqui, por exemplo, ele tem e os outros não vão ter essas funcionalidades. Em relação a APIs geradas automaticamente, no Supabase a gente consegue gerar essas APIs por meio de SQL, um pouquinho mais técnico, e no Zeno é bem tranquilo e fácil de aprender, porque vai ser tudo no code. Beleza, Castelo, tô curtindo, entendi aí os três backends, tá ficando mais claro, mas bora entender agora um pouco mais sobre os preços do backend? Bora lá! Então, em relação aos valores dos backends, a gente tem primeiro o Firebase, que ele vai ser de acordo com o que você usar de leitura e edição aqui do seu banco de dados. Então, algumas pessoas, às vezes, elas fazem a modelagem de dados de uma forma errada do NoSQL e elas podem ter algumas surpresas aqui. Então, é bom que você entenda bem como fazer a modelagem de dados, porque o seu back-end aí pode custar centavos ou até pode custar uns dólares aí, que pode ficar um pouco mais caro. Mas é um back-end aí que ele é bem barato, caso você faça da maneira correta. Temos também o Supabase, que ele tem o primeiro plano de $25 aqui. Tem alguns limites, mas é um custo-benefício excelente quando você quer já testar o seu aplicativo e colocar vários usuários. Temos o plano gratuito também, mas no caso $25 é o plano Pro, mas com gratuito já a gente consegue aprender bem e testar nosso projeto, tá? É um plano com excelente custo-benefício. E temos o Zeno, que custa $85 para a gente conseguir criar um projeto e colocar em produção. A gente até consegue aprender no plano teste, mas a gente precisa para esse plano aqui para conseguir realmente colocar nosso aplicativo para rodar junto com o nosso back-end. Em todos os back-ends a gente consegue sim escalar, tá? A gente consegue ter muitos usuários usando nosso aplicativo e tendo essas interações para construir aplicativos escaláveis e muito robustos, beleza? O Zeno acaba sendo mais caro, mas temos alguns rumores aí que vão ter nos planos regionais, ou seja, planos mais baratos para o Brasil e para outras regiões, porque eles sabem que esse valor em dólar acaba sendo um pouco mais caro para a gente. Então agora vamos falar dos principais diferenciais de cada back-end e aplicações no mercado. Bom, primeiro temos o Firebase, que ele vai ter banco de dados NoSQL, que é flexível. É um back-end mais técnico, tá? Então muitas vezes a gente pode ter um contato com programação. Ele tem muitas funcionalidades e integrações, porque ele é uma ferramenta do ecossistema do Google e tem maiores integrações com o Flutterflow, porque o Flutterflow nasceu conectado com o Firebase, então vai ser mais fácil você usar por conta dessas funcionalidades. E quais aplicações você pode usar ele? Para projetos que necessitem de flexibilidade do banco de dados não relacional. Se tiver alguma dúvida sobre isso,
você pode ver o nosso curso lá totalmente gratuito. E é uma boa aplicação também quando você tiver que usar vários serviços do Google, porque vai estar tudo integrado. E aí temos o Supabase, que é um banco de dados relacional que usa como base o Postgre. Tem um back-end também mais técnico. As APIs são geradas por via SQL, que é uma forma de programação, mas também mais facilitada para a gente aprender. No Flutterflow tem uma conexão nativa, o que facilita bastante também a gente conectar esses backends, e é open source, que é um grande diferencial aqui para o back-end. Em relação a aplicações do Supabase, é para projetos com banco de dados relacionais, então tem que ser projetos bem estruturados, e tem um excelente custo-benefício aí pela facilidade, e a gente consegue ter acesso a todas as informações e funcionalidades por um bom custo-benefício. E por fim, temos o Zeno, que é um back-end com banco relacional, que é o Postgre. O back-end é 100% no code, então é mais fácil e rápido de a gente desenvolver. A gente consegue criar APIs 100% no code, e para conectar com o Flutterflow tem que ser via API, não uma conexão nativa. Aplicações, a gente tem o Zeno para projetos que você quer ter uma stack 100% no code, que é bem importante para a gente escalar e ter flexibilidade. Bom, Castelo, legal demais, mas ainda estou um pouco confuso porque todos os backends têm os prós e os contras. Será que dá para dar uma conclusão? Com certeza, vamos pensar em qual é o melhor backend de acordo com o front-end que você está usando. Bom, caso você esteja usando o Flutterflow, o Firebase vai ser uma boa escolha porque ele tem boas conexões e integrações com o Flutterflow, tá? O Flutterflow nasceu nativo com o Firebase, eles trazem muitas funcionalidades e facilidades com o Firebase. Várias melhorias que eles acabam fazendo acabam sendo conexões do Firebase com o Flutterflow. E além disso, o NoSQL acaba sendo um banco de dados mais flexível, mas é interessante que você entenda como funciona a modelagem de dados. E também, recentemente, o Flutterflow teve muito investimento da Google, então com certeza, como o Firebase é da Google, vão ter mais investimentos ainda entre Flutterflow e o Firebase, que é um back-end muito utilizado do ecossistema da Google. Por outro lado, temos o Supabase, que ele é perfeito para você estruturar um banco relacional, acaba sendo muito mais fácil para quem não tem facilidade com o NoSQL e tem um excelente custo-benefício com várias e várias funcionalidades. Além disso, o Supabase é open source, que acaba tendo um pontinho a mais para o Supabase e tem a integração nativa do Flutterflow com o Supabase. E caso você queira uma stack 100% no code, é interessante você aprender o Zeno por ter um aprendizado muito rápido, por ser no code, ser mais flexível, e o único ponto de contrapartida vai ser que vai ter um investimento um pouco maior. Mas vamos ficar de olho se não saem os preços regionais. Em relação ao Bubble, é interessante você utilizar o back-end próprio do Bubble, já que você vai ter muito mais facilidade, uma curva de aprendizado maior. E caso você queira escalar o seu projeto, é interessante você utilizar o Zeno, tá bom? Porque o Zeno vai ter 100% no code e a gente consegue integrar de uma forma muito fácil o Bubble com o Zeno para criar um projeto super escalável. E caso você use o Web, o Zeno acaba sendo a primeira alternativa, já que ele tem uma integração muito boa entre o Web e o Zeno, sendo escalável, mas você também pode usar uma integração nativa do Supabase com o Web e ter também um projeto aí muito robusto e bem interessante para você trabalhar. E fica a minha pergunta, qual desses 3 backends você acha mais interessante e qual que você usa no seu projeto? Comenta aqui embaixo para a gente saber, e se tiver qualquer dúvida pode comentar e perguntar que a gente responde todos os comentários. E por hoje é só, pessoal, espero que você tenha curtido esse conteúdo dos melhores backends. Já deixe seu like, se inscreve no canal para dar aquela força, afinal esse conteúdo deu bastante trabalho, a gente ficou várias semanas organizando as melhores ferramentas, e não deixe de assistir as próximas comparações entre melhores ferramentas no Code. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!